esse propósito aqui. Hoje nós vamos trabalhar, irmãos, os versos 13 a 16 do primeiro capítulo. Então, vamos ler aqui os versos 13 a 16, que diz assim: por isso, né, aí esse por isso aqui é o que ele já falou anteriormente, ele vai trazer aqui um arremate do que ele falou no contexto anterior. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E está sendo trazida, tá? Ela vem aí, que graça. A plena graça de Deus quando Cristo se revelar no último dia. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, aqui vem um confronto, né? Aqui vem um termo de contradição. Né? Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui, a nossa exposição de hoje. Esses 4 versículos aqui, versículo 13, 14, 15 e 16. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua boa mão sobre nós e nos ajude, Senhor, primeiro a expor a tua palavra e segundo a entendê-la, Senhor, e aplicá-la ao nosso coração. Obrigado pelo teu carinho, pela tua bondade, graça e misericórdia, Senhor, e nos revelar, Senhor, a grandeza do teu ser. E nos revelar, Senhor, o que nos espera. E nos revelar como nós devemos nos portar até a volta de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso coração, nosso entendimento, assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Como de praxe, irmãos, eu vou trazer uma introdução, depois eu vou entrar no contexto, e depois nós vamos entrar propriamente no texto, né? Nós vamos trabalhar aqui praticamente verso por verso, né, dessa exposição aqui. Então vamos fazer aqui uma introdução. A minha introdução é um resumo do que já foi pregado aqui nesses 4 últimos domingos. No primeiro sermão, nós pregamos sobre a soberana eleição de Deus, versos 1 e 2. No segundo sermão, pregamos sobre as implicações da ressurreição de Cristo para o eleito, versos 3 a 5. No terceiro sermão, pregamos sobre os reais motivos da alegria do eleito, versos 6 a 9. E no último sermão, agora o quarto, nós pregamos sobre a graça salvadora de Deus na história do seu povo, no Velho e no Novo Testamento, versos 12, 10 e 12. Hoje, a nossa pregação o tema é sede santo em vossa peregrinação até a volta de Cristo, versos 13 a 16. O nosso contexto da carta. A carta mostra que os eleitos de Deus estavam dispersos, sendo provados na fé pelo Senhor. O Senhor prova, o diabo tenta. Então não confunda as coisas. O Senhor prova para aprovação. O diabo tenta para condenação. São 2 opostos aqui que não se comungam. Então Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova. Para alimentar e fortalecer a minha sua fé e nos aprovar nisso aí. O propósito desta provação de Deus era a aprovação para a redenção a ser revelada no último dia. Está no verso 5 do primeiro capítulo. Eles estavam guardados pelo poder de Deus e tinham a viva esperança na plena salvação a ser revelada por Cristo no último tempo. Então são fatos que Pedro aqui esclarece na carta nos versos 5 e 6. O contexto da carta também mostra que o caminho para a glória final do eleito passa pelo mesmo caminho trilhado por Cristo. Interessante isso aqui, né? Então, Cristo é o nosso paradigma, é o nosso referencial. Cristo passou por provações, por aflições, por rejeição, por desprezo, por calúnias, foi crucificado até a morte e, por fim, ele foi recebido na glória eterna. Então, esse caminho traçado por Cristo é o caminho traçado para a igreja. Quem quiser me seguir, o que é que Jesus diz? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Então, o caminho proposto em Cristo é o mesmo caminho para a igreja do Senhor. Deus não faz atalhos no caminho para a igreja, para a redenção final. Jesus é o paradigma real deste caminho e Deus chama seus eleitos a caminharem por ele com o coração cheio da certeza de que a promessa da plena redenção final será cumprida, assim como as profecias do Velho Testamento foram cumpridas em Cristo Jesus. Isso deve trazer um conforto e um consolo para o nosso coração. Nos versos 13 a 16, é o nosso tema de hoje, o apóstolo Pedro exorta os eleitos a porem em ordem o entendimento a respeito de como a igreja deve se portar até a redenção final. Sede santo como Deus o é. Os eleitos deveriam pôr os pensamentos em ordem, ou cingir o pensamento, como está na sua versão, com o que já haviam recebido da doutrina, pregada por Pedro, que tem alguns pontos claros aqui nessa doutrina. Deus os regenerou para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é doutrina pura. Então, coloque em ordem seus pensamentos a respeito dessa doutrina da regeneração, da viva esperança e da ressurreição no último dia. Estejam firmados nela, cingindo o vosso entendimento com isso, amarrando o vosso entendimento a essas verdades. Segundo, Cristo vai trazer a plena redenção à sua igreja. Isso é um fato, mas isso é realidade. Então, amarre seus pensamentos nisso. E, por fim, né, essa verdade, essa doutrina foi pregada pelos profetas do Velho Testamento e agora pregada pelos apóstolos. Então, não tem nada novo aqui. Nenhuma revelação nova. Tudo vem lá do Velho Testamento e é cumprido no Novo. Então, a verdade é uma só. Tanto lá como os que morreram em Deus lá no Velho Testamento vão ressuscitar da mesma forma que a igreja aqui ressuscitará no último tempo. A palavra da redenção final tanto foi para eles como é para nós. A viva esperança era para eles no Velho Testamento como é para nós hoje. Não mudou o cenário, não mudou a promessa, não mudou a ação de Deus, é a mesma. E Deus continua reavivando o seu povo para que eles caminhem até a volta de Cristo. Uma conduta bonita, plena, santa, maravilhosa para ele. É o que Pedro vai nos ensinar aqui hoje. Então, o que esses versos nos ensinam? Eles nos ensinam dois fatos. O primeiro, a necessidade de cingir o entendimento com a Escritura. O que é cingir? Vamos ver isso aqui, o que significa cingir. Mas aqui é o entendimento, irmão. Olha que coisa interessante. Aqui não é os sentimentos, aqui não é o movimento de espiritualidade, né? As profecias faladas, os sonhos, das visões, não tem nada disso aqui. Esqueça isso. Faça uma régua aí, jogue isso fora e entenda a necessidade de nós cingirmos o nosso entendimento com a Escritura. E o segundo ponto, a segunda verdade é ser santo no tempo da nossa peregrinação até a volta de Cristo. Uma vida de santidade, veja só. Santidade aqui, irmãos, não tem a conotação colocada pela Igreja Romana Católica. Não tem essa conotação. A conotação aqui é outra. É você estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, e estando no mundo, você testemunhar a Cristo. Vivendo com alegria, com gozo, vivendo sua vida normal, trabalhando normal, tranquilo, mas sendo guiado, tendo o entendimento cingido com a doutrina, e estando nesse meio. Jesus diz, oro por eles, para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os fortaleça para pregar o Evangelho. Então esse é o nosso chamado e a nossa vocação, no tempo da nossa peregrinação. Todos aqui estão peregrinando, aqui, nesse tempo. Todos. Você não vai levar nada daqui. Nada. Nem a roupa daqui você vai levar, que a taça vai comer lá embaixo quando você for sepultado. Você não vai levar nada. Então isso mostra que nós somos peregrinos nessa terra, mas enquanto a nossa peregrinação durar, que a gente não sabe o tempo de duração, a nossa conduta deve ser uma conduta de vida conforme o Evangelho. A vida alegre,
uma vida graciosa, de gratidão a Deus. Não é aquela vida, não, irmão, não é isso não. A vida cristã é uma vida de bem-aventurança. Bem-aventurados sois. Então, deixa isso aqui. Então, vamos aqui ao nosso primeiro ponto. Cingir o entendimento com a Escritura. Verso 13, que diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, ou cingindo o vosso entendimento, como está deixa eu colocar aqui a tradução que pode estar, que a versão de vocês pode estar. Pode estar assim, quer ver? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós temos aqui a palavra por isso, cingindo o vosso entendimento. Aqui na minha tradução tem por isso, preparando o seu entendimento. É a mesma coisa. A palavra aqui, cingir, preparar, é a mesma coisa. Só que o verbo cingir tem uma conotação mais apropriada, porque Pedro vai pegar isso lá no Velho Testamento. Lá e vai trazer para cá. Quando o povo estava saindo do Egito. A gente vai entender isso aqui melhor. Então, o cingir é uma tradução melhor. É uma tradução melhor. Então, vamos lá. A doutrina de Cristo deve encher o coração dos eleitos, ao ponto deles não terem qualquer atração pelo poder, pela distração, pelo conforto excessivo, por fortes emoções, pela luxúria, pela alta posição social, etc, etc, etc. No verso 13, o apóstolo inicia o verso com uma conjunção lógica. Por isso, por essa razão, em consequência de, quer dizer isso aqui, a palavra por isso. Essa conjunção fundamenta que a exortação de Pedro está baseada no que ele pregou no contexto anterior. E o que ele pregou no contexto anterior? A regeneração para a viva esperança. Está lá no nos versos 3 a 5 de 1 Pedro. Os eleitos receberam a graciosa regeneração da salvação por meio da ressurreição de Cristo. Por essa razão, devem viver segundo esta nova vida, isto é, devem ter uma conduta de vida ajustada com os princípios da graça de Deus. A expressão cingindo o vosso entendimento, né, vai significar o seguinte. Primeiro, vamos ver aqui o que é que significa o verbo cingir. O verbo cingir é amarrar o cinto sobre a túnica para segurá-la, dando maior mobilidade para caminhar ou trabalhar ou ir para a guerra. Então, cingir aqui é amarrar o cinto, é prender, para que eu tenha mobilidade em usar qualquer vestimenta, para fazer qualquer tipo de atividade. Então, cingir é isso. Mas observe em Êxodo 12, 11, a orientação de Deus, que Deus deu ao povo, como o povo deveria sair para celebrar a Páscoa. Diz o texto, em Êxodo 12, 11, desta maneira comereis a Páscoa. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Então, Pedro vai trazer esse verbo lá de Êxodo 12 para colocar aqui para os forasteiros, que lá também eram forasteiros que caminhavam a terra da promessa. E nós estamos no mesmo contexto, caminhamos para a terra da promessa. A expressão cingidos tem o mesmo significado nos dois textos. Está com o cinto bem ajustado para se mover com eficiência e agilidade. No Velho Testamento era para sair do Egito de forma literal. No contexto de 1 Pedro, significa ajustar bem a mente e o coração com a doutrina de Cristo para viver de modo digno, esperando a salvação final. Mesma coisa, mesmo significado. No contexto de Êxodo 12, o Senhor estava tirando o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão, e levando-os à terra prometida da promessa, por meio do sangue do Cordeiro, aspergido nos umbrais das portas, e eles teriam de estar prontos para a saída. A Páscoa apontava para a passagem com segurança do povo de Deus da escravidão para a promessa da terra prometida por meio do sangue do Cordeiro.
Irmãos, não mudou nada. Em 1 Pedro está trazendo à memória justamente essa realidade e aplicando aqui no Novo Testamento para os judeus. E eles entenderam isso aqui. Em 1 Pedro, o Senhor, por meio da ressurreição de Cristo, está renovando a promessa da plena redenção final, onde Ele levará a sua igreja para um novo céu e uma nova terra. E a igreja tem que estar com a mente ajustada, cingida na doutrina de Cristo, para não ficar pelo caminho como muitos ficaram no caminho do deserto até a terra prometida no contexto lá do Velho Testamento. Há uma relação profunda entre a conduta que o povo hebreu tomou ao celebrar a Páscoa, em Êxodo 12 e 11, e a conduta que os eleitos dispersos da Ásia Menor devem tomar enquanto esperam o cumprimento da promessa da redenção final. Caminhar firme, com a mente presa à promessa de Deus, cingida na promessa de Deus. Pedro chama a atenção para o eleito cingir o entendimento. Significa amarrar a mente e o coração nas promessas de Deus para viver de modo digno do Evangelho até o cumprimento da promessa da segunda vinda de Cristo. Irmão, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, Deus nos dá as ferramentas para nós vivermos a vida de esperança e esperarmos a Cristo. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Não se preocupe com a vinda de Cristo. Você não sabe, nem eu sei, nem a hora, nem o dia, nem o momento. A gente não sabe nada disso. Isso é muito bom para a gente, porque a gente viveria ansioso demais. A gente não sabe. Mas Deus nos diz como nós devemos nos portar isso aí. Você não vai ficar trancado em casa, orando e rezando o tempo todo. Isso não adianta. Não é isso que Ele quer. Ele não manda fazer isso. Mas Ele manda você fazer o que você está fazendo, da maneira mais tranquila do mundo, e testemunhando naquilo que você faz o Evangelho de Cristo. É simplesmente isso, nada mais que isso. Testemunha disso no seu trabalho, na rua, onde você for. Com o seu testemunho, com as suas palavras, com a pregação do Evangelho, se assim tiver oportunidade. Sendo honesto, ético, né, temente, piedoso, amoroso, né, dentro de casa principalmente. Então é isso. Então a gente deve esperar, né, a volta de Cristo nessa expectativa, com essa conduta, amarrado à doutrina de Deus em nosso coração. Então a grande crise aqui é, se eu não conheço a doutrina, como é que eu vou viver a vida esperando? Não vai. É a resposta lógica. Não vai. Mas se eu me debruço sobre a doutrina, eu vou estar amarrando cada vez meu coração aos princípios de Deus. E Pedro vai falar aqui da doutrina, e continua falando aqui, e vai falar em coisas mais práticas na vida cristã. Então, os eleitos deveriam tirar as conclusões corretas das implicações da ressurreição de Cristo para a sua vida, no presente momento e para o futuro, com a redenção de Deus. Então, a doutrina vai me dar essa esperança, vai me colocar, vai me trazer as implicações da ressurreição de Cristo, né, para a minha vida, não é? No presente momento e no presente futuro. Então, a doutrina vai me dar isso. Não é? Esse entendimento, não é? Cingir o entendimento na exortação de Pedro significa esteja atento, esteja preparado, tenha amarrado na mente o que foi pregado pelos profetas e pelos apóstolos sobre a redenção prometida no final dos tempos. Entenda o que Deus fala da redenção final e amarre a mente de vocês, vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, até que isso se cumpra. É a nossa expectativa escatológica. Pedro vai mais além, exortando a igreja. Ele diz, nesse contexto, sede sóbrio. Então aqui ele começa já a colocar a aplicação dessa doutrina aplicada na nossa vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Vamos entender isso aqui. A palavra aqui sóbrio traz a ideia de não viver
se embriagando com este mundo, como muitos se embriagaram no deserto, né, e ficaram pelo caminho. A palavra sóbrio significa alguém que não está embriagado. No contexto, refere-se a alguém que está em plena consciência, em pleno domínio da sua capacidade racional, para entender e discernir a mensagem da graça de Deus e o seu desfecho final até o último dia. Observe o contraste com as paixões da ignorância no verso 14. Olha o que diz o verso 14 aqui. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Aqui é um contraste aqui. Então, as paixões me embriagam, ou nos embriagam, né? Então, no verso 14, as paixões embriagam, trazem delírios, alucinações, e nos amarram a ignorância e nos escravizam ao pecado, as paixões da carne. Então, a partir dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que era pregado pelos profetas e por Pedro nesse contexto, os eleitos iam se tornando sóbrios, iam sendo mais juciosos com relação aos fatos, iam tendo mais domínio próprio, iam se conduzindo como testemunho de Cristo, iam sendo santos. A sobriedade, irmão, da nossa vida. Não se embriagar com as luzes desse mundo, nem com o que ele oferece. Irmãos, eu não estou dizendo aqui para você parar de ter prazer, não é isso. Não é isso. Mas é você permitir que essas coisas governem sua vida a tal ponto de você perder os limites da coisa. As paixões da carne. Esse aqui é o ponto. São paixões que você não consegue frear. Não consegue frear. E isso domina você, ele se escraviza, isso lhe mata. Essa é a verdade. Então você está combatendo isso aqui. Mas você pode ter prazer nesse mundo, conforme os limites colocados por Deus. Você pode ter prazer com a sua família, numa viagem, num passeio, nas férias, vendo um bom filme, escutando uma boa música. Você tem prazer nisso. Você tem prazer no sucesso dos seus filhos. Isso é natural, isso deve acontecer, isso deve ser vivenciado por vocês. Porque Deus colocou isso no mundo para que a gente desfrute disso e glorifique o nome dele. Você pode ter prazer em ler um bom livro, em ver uma boa série, em ver um quadro bonito, uma pintura, um coral cantando. Né? Então, isso dá prazer, isso enche nosso coração de prazer. Então, você deve glorificar a Deus bem nessa coisa, dando graças a Ele. Mas há um limite para isso. Mas as paixões da carne, elas destroem a nossa vida, consumem a nossa existência e nos escravizam ao pecado. Então, Pedro está combatendo isso. As paixões da carne. Mas o prazer lícito é lícito ao cristão. No verso 13b, após Pedro exortar os eleitos a amarrarem o entendimento na regeneração de Deus em Cristo Jesus, a serem sóbrios na realidade das provações e a esperar na graça de Deus, ele diz assim, esperai. Ele exorta a igreja a esperar. Esperai. Né, como está aqui no verso 13 aqui. Deixa eu colocar nessa minha versão, que está mais aqui. Por isso, seguindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça de Deus. Esperai aqui é um imperativo, é uma ordem, sem qualquer negociação. Esse verbo é o centro do versículo, é o coração da mensagem de Pedro. Esperai. Esperem. Saibam esperar com sobriedade. Você já tem a promessa da viva esperança, da volta de Cristo, da regeneração final no dia. Então esperem isso sobriamente, entendendo isso. A ordem para esperar na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo tem antecedentes importantíssimos. A eleição, a regeneração, a justificação, a viva esperança e a plena salvação. Então, há um fundamento que antecede ou que fundamenta esse meu esperar a volta de Cristo. Que justamente, irmãos, são esses pontos aqui, a nossa eleição, a nossa regeneração, a nossa justificação, a nossa viva esperança e a plena salvação que Cristo vai trazer quando vier na sua segunda vinda. Então, isso fundamenta a minha espera. Eu espero por causa disso.
Não é uma espera por uma coisa material que vai se deteriorar conforme o uso do tempo. Aqui a coisa aqui é mais profunda. Então é amarrar o meu pensamento nessas coisas que vem do alto, que vem de Deus. Não é? Para obedecer à ordem de esperar inteiramente na graça que está sendo revelada ao eleito, né, o eleito deve entender por meio o que foi revelado pelo Espírito Santo e as implicações da ressurreição de Cristo. Deus liberta o pecador da embriaguez das paixões do mundo e traz sensatez ao coração do eleito para que ele amarre seu entendimento na doutrina de Cristo. É isso que precisa ser entendido. O advérbio inteiramente dá mais intensidade ao verbo esperar. Ele deve esperar inteiro, sem sombra de dúvida, com confiança, com entendimento, com certeza, sem estar dividido, um pé aqui e um pé no mundo. Inteiro, inteireza, inteiro com Cristo, sem oscilação, sem dúvida. A graça de Jesus Cristo é o objeto da espera, e sua obra está sendo revelada e aplicada progressivamente na igreja por meio do ensino da doutrina de Cristo. É o que nós estamos vendo aqui hoje. Lembre-se da expressão do verso 3, que nos regenerou para uma viva esperança. É esta viva esperança que está sendo trazida por meio da ressurreição de Cristo e vai ser plenamente desfrutada pela igreja no último tempo. O verso 13 mostra quem está trazendo o cumprimento dessa promessa. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso, primeiro, cingindo o vosso entendimento, isto é, amarre sua mente no conhecimento de Cristo até a sua voz. Frequenta a igreja, colabora dominical, frequenta o culto de oração e doutrina, frequenta o culto de domingo. Irmãos, é um privilégio muito grande. A gente não pode banalizar, não é, esse tempo que nós estamos vivendo. E a preciosidade, né, desse tempo, a capacidade que Deus nos deu de ler a Bíblia e entender a Escritura pelo meio do seu Espírito Santo. A gente não pode banalizar isso, né, com qualquer justificativo de não vir culto, não vir igreja, de ficar em casa, com o controle remoto na mão, vai para cá, fica para lá, fica para cá, fica para lá. De não abrir as Escrituras em casa, pelo menos uma vez por dia, ler salmo, versículo, ouvir as meditações que eu mando, né, todos os dias. A gente não pode negligenciar isso, porque isso é muito privilégio. Deus derramando, e derramando, e derramando, eu tenho prazer nisso. Eu não quero aqui criar a religiosidade dominical. Não é isso que eu estou falando. Mas você vem ao culto, irmão, sabe, com o coração cheio de gratidão a Deus, buscando se alimentar do Senhor, da sua palavra, vindo aqui para louvar o Senhor e entendendo a mão dele, né, na sua vida, de todos os aspectos, me sustentando, me mantendo. A gente não pode perder isso, deixa de jeito, não achar que isso tudo é normal. Irmão, para o crente, nada é normal, tudo é extraordinário. Porque a gente sabe a natureza que nós temos de pecado, que nós não merecemos nada, absolutamente nada, e Deus nos dá tudo que nós necessitamos. Graça. E amarrar e cingir nosso entendimento nessa doutrina, isso faz com que a gente viva com mais gratidão, com mais alegria. Mesmo passando pelas provações, porque a gente sabe que as provações vão nos amadurecer na fé. Então, irmãos, primeiro, cingindo o vosso entendimento, amarre sua mente no conhecimento de Cristo até o último dia. Segundo, sendo sóbrio, não se embriague com o pecado que tanto nos assedia. E terceiro, esteja atento à graça que está sendo trazida para a igreja, a nossa redenção final. Isso é tremendo, irmão. Aplicação desse primeiro ponto. A vida cristã é um processo de crescimento, de maturação, e vamos recebendo a verdade de Deus por meio de Jesus Cristo, conforme caminhamos para a redenção final prometida para o último dia, conforme a exposição da sua palavra, da sua doutrina.
Nesse caminho de provação traçado por Deus, o eleito passa pelo fogo para depurar sua fé. Aprende a cingir o seu entendimento com o Evangelho e permanecer sóbrio, não tendo o desejo de se embriagar com as paixões do mundo e com as paixões da carne, esperando inteiramente na convicção, ou esperando inteiramente na condução de Cristo para o desfecho final. Por isso, esteja sóbrio, atento, investigando, indagando e esperando em Cristo a revelação da redenção final. Segundo ponto aqui, irmão, da nossa exposição. Sede santo, versos 14 a 16. E diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, as paixões da carne, o fundamento é a nossa ignorância a respeito de Deus. Então, aí você vai ser levado por elas. Pelo contrário, então agora vocês já não estão mais ignorantes, vocês estão agora com a luz do Evangelho no coração. Pelo contrário, assim como é santo aquele que ele chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Observa aqui, a questão aqui. Qual é o nosso referencial? A santidade de Deus. Ele é santo e nos chamou para quê? Para a santidade. Mas olha o que ele vai dizer aqui, como é interessante isso aqui. Sejam santos em todo o vosso quê? Procedimento. Em tudo o que fizerem, ou em todo o vosso procedimento, como está em alguma. Essa versão aqui, deixa eu ver como é que está aqui. O verso 14 aqui. Verso 13, 14 e 16. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aqui fala aqui, em tudo que vocês fizerem. Exatamente isso. Em tudo o que fizerem. Então, veja só, a santidade, irmão de Deus, ela tem que penetrar todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente faz, tudo, sem exceção. Não pode fugir, não pode fugir. Falei aqui, santidade não é aquela vida beata, oração e jejum, não é isso que eu estou falando, isso não é santidade. Mas santidade é você aplicar os princípios da palavra de Deus em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. Em tudo que você faz, tudo que você põe a mão. O temor de Deus vai dirigindo a sua vida. Então, em todos os seus relacionamentos profissionais, familiares, dentro da igreja. Esse aqui, então, a santidade chama isso aqui. Vamos trabalhar isso aqui. O verso 14 começa com uma conjunção adverbial comparativa. Como? Indicando o resultado da ação da regeneração de Deus na vida do pecador, como filho de obediência. Podemos entender o seguinte, no verso 13, Pedro diz, entendam sobriamente o que significa a graciosa regeneração de Deus em Cristo, a redenção de Deus. Entendam isso, amarrem isso no coração. Sejam sóbrios em relação a isso. No verso 14, Pedro revela o resultado da graciosa regeneração de Deus em Cristo. Vocês entenderam. O resultado é esse. Vocês são filhos da obediência. Filhos da ira, anteriormente, com as paixões da carne, e agora não mais. Agora são filhos da obediência. Foram chamados a obedecer. No verso 15, Pedro revela a aplicação da doutrina. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Aqui está a aplicação da doutrina. Pedro quer dizer o seguinte: os filhos da obediência esperarão inteiramente na graça revelada em Cristo. Os filhos da obediência são santos em todos os aspectos da vida privada e pública. Tudo que eles fazem. Os leitores são exortados a manifestarem uma conduta de santidade diante da geração que os cercavam, naquele contexto lá da carta. Essa conduta era revelada pela realidade da graça de Deus dispensada à vida deles e à igreja por meio de Cristo. A expressão como filhos da obediência é uma expressão semítica. Olha que coisa interessante. Pedro, mais uma vez, vai lá no Velho Testamento.
que significa filhos obedientes, e que se fundamenta em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 7. Diz o texto, Deuteronômio: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, siga o seu coração com essas palavras. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Então, isso aqui são os filhos da obediência. São fruto, né, da aplicação de Deuteronômio 6, versos 5 a 7. E aqui é interessante que Pedro vai envolver as famílias, né? O discipulado familiar. E as ensinarás a teus filhos, falando com os pais aqui, a teus filhos. E delas falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Andando pelo caminho, em tudo que você fizer, onde você for. Você vai levando esse princípio, essa palavra no coração. Os filhos da obediência são filhos dos pais que se dedicam a educar seus filhos na santidade do Senhor ou no temor do Senhor. É justamente essa realidade que Pedro está trazendo para os eleitos. Vocês são filhos de Deus, vocês têm recebido a instrução da palavra de Deus por meio dos seus pais, dos profetas e dos apóstolos. Portanto, vivam de acordo com os princípios recebidos do Velho e do Novo Testamento. Falando isso para quem? Para os dispersos, para os que estão sendo perseguidos. Não é para quem está que está com a vida em paz, não. Eles estão lá sendo provados, atormentados pela perseguição. Agora, preste atenção, irmão. Os filhos da obediência não nascem instruídos como num passo de mágica. É necessário ensino, discipulado, instrução constante e permanente na palavra de Deus. É para isso que a EBD, o culto de doutrina e o culto dominical foram estabelecidos por Deus. Lá no Velho Testamento eram os pais que faziam isso. E agora Deus amplia também a igreja. Qual é o meu papel como pastor? É instrução e ensino, não é outra coisa. Não é outra coisa. É exortar a sua vida. Exortar é trazer para junto, não é exortar pejorativamente. Não, não é isso não. É disciplinar vocês também, trazer para junto, caminhar junto. O papel da igreja, o papel do conselho da igreja, de Moreira e de Tiago. E se nós não estivermos fazendo isso com o nosso testemunho pessoal, deve ser denunciado. Porque não é assim para ser. E o nosso papel é justamente isso aqui. É instrução, é ensino. E a partir do testemunho de vida. Eu não sou perfeito. Tem muita creca na minha vida, muita carrapica. Mas há um esforço da nossa parte. Para ter um testemunho claro e transparente. E quando alguém me diz que você está errado, eu tenho que baixar a cabeça e ouvir a exortação. E isso é grato a Deus por isso e a pessoa por isso. Isso é disciplina do Senhor. Para nos conduzir de uma forma santa até a volta de Cristo. Então, por isso que eu vi mais uma exortação aqui para a igreja. Não relaxe com relação a isso. Ao culto, à escola bíblica, ao culto de oração e doutrina. Não relaxe. Não é? Se há uma justificativa plausível, né, tudo bem. Mas se não há, não há motivo para isso. Né? É um desleixo muito grande da nossa parte. O domingo é domingo do Senhor, falei hoje de manhã. Não é para outra coisa. Claro que você vai descansar. Você trabalhou de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Você merece descansar. Então você relaxa, você esquece o seu trabalho. Deixa tudo para lá. Fecha a porta, passa a tarde e apaga a luz. Pronto. Só liga a luz na segunda-feira. Mas domingo, não. Não quero nem saber. Desliga tudo, telefone, tudo. Eu vou cultuar o Senhor. Porque é aqui que Ele vai te alimentar. Para você passar a semana inteira ralando e sendo pressionado e sendo provado o tempo todo. E sendo também tentado o tempo todo. Tentado o tempo todo. Então, irmão, é privilégio. É privilégio, sim. Vamos continuar aqui. Vamos observar a relação entre o contexto histórico de 1 Pedro e de Êxodo 16:3.
Ambos os contextos mostram a realidade da provação para a formação dos filhos da obediência. No deserto, o Êxodo 16 teve aqui, os filhos de Israel viveram a realidade do cumprimento profético da libertação do Egito por meio do sangue do Cordeiro Pascal. Foram provados por Deus na caminhada à terra prometida. Muitos murmuraram contra Arão e Moisés, desejando voltar aos velhos costumes do Egito, aos pepinos e cebolas, e esses ficaram pelo caminho, não chegaram lá. Em 1 Pedro, o apóstolo exorta os eleitos de Deus a viverem uma vida santa em meio, às provações e às perseguições do Império Romano até o último dia. Tanto lá foram provados, como aqui, no contexto de 1 Pedro, estão sendo provados o tempo todo. Como nós também estamos sendo provados o tempo todo. E Pedro diz assim, ó, não se moldem às paixões, como está aqui como está aqui na carta aqui. Com filho de obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente. Não volte à velha vida. Sob a pressão que vocês estão vivendo, que muitas vezes dá vontade de chutar o balde mesmo. A pressão é tão grande, irmão. Os aflições são tantos que você quer chutar o balde. Vai escapar de alguma forma. Então Pedro diz assim, não façam, não volte a moldar a vossa mente e as paixões que vocês tinham anteriormente, quando vocês eram ignorantes a respeito da graça de Deus. A raiz da palavra paixão no grego pode ser traduzida por desejo, movimento impetuoso da natureza do coração, significando uma variedade de coisas no contexto, principalmente todas relacionadas com as paixões da carne, que militam contra o Espírito e contra Deus. Observe que Pedro chama os eleitos de filhos da obediência. Isso é interessante. No contexto de provação, a fé deles está sendo provada, depurada com fogo. Eles não estavam se conformando ao apelo desesperado das paixões do coração, nem murmurando e desejando as facilidades do mundo, sob a pressão e a perseguição do Império Romano. Perseguição até de morte. Não voltem às suas paixões, pelo amor de Deus. Não voltem. É interessante, irmãos, que a psicologia, ela fala que existem gatilhos em nossa mente que disparam para certas atitudes que a gente estavam adormecidas. Isso é verdade. Isso é verdade. Se você for ver um filme que tiver cenas eróticas, vai disparar aquele gatilho. Paixões da carne. Não tem nem para onde. Então, não veja esse tipo de filme. Lá no letreiro está lá, cenas explícitas, então corta isso, muda, vai de outra coisa, porque vai disparar. Não tem como. Por mais tanto que você seja. Nem que você for tanto, você não vai ver esse tipo de coisa. Mas você, por um acaso, está vendo e aparece a coisa. Já disparou um gatilho. Então vai ser aquela luta sua para tirar aquilo da cabeça, tirar aquilo do coração. E isso para várias coisas. Mentira, engano, muito burro, sabe? Principalmente no trabalho, que a gente não quer fazer as coisas, fica enrolando o tempo todo. Então, é por isso que a gente tem que estar com a mente cingida, não é? Na nossa aprovação, né? E não nos envolver, né, com essas coisas. A exortação é: a graça de Cristo deve dominar sua mente e coração. Não modele sua vida novamente nas paixões da carne. Isso vai lhe destruir, isso vai lhe consumir. Né? Observe o exemplo de Davi. Observe o exemplo de Davi. Se Betseba não tivesse tomando banho pelado fora de casa, mas nada daquilo teria acontecido. E se ele visse aquele pessoal da janela, seria ótimo. Mas disparou o que em Davi? A que tentação disparou em Davi? A tentação sexual. E ele foi lá e caiu. Direitinho. Ele viu. É um ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o que os olhos veem, o coração vai sentir. O oposto é também uma afirmativa correta. Então, estejamos atentos a isso, irmão.
Pedro está dizendo, vivam conforme a vontade revelada de Deus e sua palavra, e vivam como filhos de obediência. O verso 15 revela qual deve ser a conduta de vida dos filhos de obediência. Tornai-vos santos em todo vosso procedimento. Diz o verso 15 aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui em outra tradução. Agora, observe aqui, tornai-vos é um processo, não é algo. A salvação ela é instantânea, mas a nossa santidade é um processo. É um processo. Pedro inicia esse verso com uma conjunção de contraste. Pelo contrário, fazendo um contraste com as paixões do verso 14, da carne, né, dando forte ênfase à conduta de santidade. Podemos também entender esse versículo da seguinte maneira: mas segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em toda vossa maneira de ser, de pensar, de agir. Há duas verdades importantíssimas nesse verso, que os eleitos precisam entender para seguirem sem vacilar no fogo da aprovação. A primeira, Deus é santo. Este fato revela que Deus é separado, é totalmente diferente de tudo, perfeitamente santo, vivo e governa todas as coisas com perfeito amor e justiça, inclusive a minha e a sua vida. Segundo, é o Deus santo que nos chamou. Nesse chamado está envolvido todo o conteúdo da vida cristã. O chamado e vocacionado para a santidade. Então é Deus que vai promover a nossa santidade. Por meio da sua palavra, por meio da sua revelação escrita no Velho e Novo Testamento. Então só é santo aquele que o Santíssimo separou para si. E é um processo, aí Deus sabe disso. Ninguém se faz santo ou mesmo recebe de outro o nome de santo. Se Deus não chamar o pecador e separá-lo para si, todo exercício de piedade, bondade, misericórdia, humildade, generosidade e amor do homem será em vão. Ele não se tornará santo. Ele se tornará santo pecador. Porque é Deus que nos torna santo. E Ele tornou santo e propôs a sua igreja. Isso é devido de nós descansarmos no Senhor. O chamado para ser santo pertence àquele que é totalmente santo. Ele chama graciosamente quem Ele quer. Por isso que Pedro diz, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Então aqui não é uma possibilidade, aqui é uma certeza.